conceito uma definição meio subjetiva ainda. Aqui a gente tem só uma noção geral sobre quais são os apêndices que a resolução traz, e é ali que está o cálculo mesmo, o grosso da dosimetria, a gente pega ali nos apêndices. O primeiro apêndice é da metodologia para aplicação da sanção de multa. Ele traz várias fórmulas e o passo a passo dividido em 4 etapas para a gente chegar ao valor final da multa. Essas etapas são determinação da alíquota base, ou seja, o percentual que vai incidir sobre a multa, sobre a infração. Depois a gente vai passar um a um. E depois a gente vai para a segunda etapa, que é a determinação do valor base da multa, depois o valor da multa, e depois a gente tem que adequar o valor da multa aos limites máximo e mínimo para poder chegar ao valor final. O apêndice 2 traz uma tabela com os valores mínimos das multas a serem aplicadas, que também ambas são, no caso, a gente está falando de multa simples, não da multa diária. E as tabelas de valores mínimos têm tabelas para infratores sem faturamento, isso é um ponto importante também, porque a gente se pauta muito, né, no faturamento anual do último exercício ali da empresa, do conglomerado e tal. Mas, e se a empresa, se eles não tiveram faturamento? E aí, o que a gente faz? Vai ter uma definição própria nesse sentido. Então, a resolução pensou também nesses casos, tá? Alguns aspectos práticos, antes da gente ir para o mais prático de todos, que é fazer ali o cálculo da multa. Importante, só deixa eu fazer um adendo aqui com relação ao cálculo da multa, não é só para a gente ficar brincando aqui de calcular, brincando de ANPD, é muito importante para a gente poder ter noção de como a dosimetria vai funcionar e trazer isso para o nosso cliente. Então, a gente vai poder apresentar um exemplo concreto desse, se ele perguntar, mas quanto eu poderia ser multado por essa atividade? Porque às vezes, gente, acreditem ou não, tem empresas que querem calcular se vale a pena infringir a lei ou não. Então, realmente a gente tem que fazer esse papel de informar, né? E se ela quiser aceitar o risco, infelizmente a gente tem que fazer face a isso, fazer frente a isso e aceitar, né? Porque o risco do negócio é do negócio. Vamos lá, para os aspectos práticos, então, a gente foi informado ali que tiveram 1.043 denúncias no último ano, se não me engano, eu vou trazer a informação certinho para vocês. 287 notificações de incidente, então denúncia é diferente da notificação de incidente, né? Denúncia pode ser qualquer violação, já as notificações de incidente são realmente incidentes que aconteceram. Lembrando que incidente não é só um hacker que invade, não é só um vazamento de dados, pode ser qualquer acesso indevido, qualquer perda de dados, perda da disponibilidade de dados, por exemplo, um sistema que cai, isso pode ser considerado sim incidente. Mas também pode ser um incidente que envolva ou não dados pessoais, então é importante a gente fazer essa diferenciação, se envolver dados pessoais, aí sim a gente entra na competência da NPD, porque às vezes tem incidentes ali que não envolvem dados pessoais ou envolvem apenas dados completamente anonimizados, então não recairia sobre nossa análise aqui. E o mais importante, que a gente tem 8 processos administrativos já prontos ali para a NPD se manifestar. Então, vamos ver aí, provavelmente já nesse início de 2023, vamos ter mais manifestações nesse sentido e talvez alguma sanção logo mais. Alguns pontos práticos que eu trouxe antes da gente ir, por exemplo, de cálculo da multa simples, é a diferença entre petição de titular e denúncia de cumprimento da LGPD. Petição do titular e denúncia são dois campos que a gente tem lá no site da NPD para entrar e se comunicar com a NPD, são 2 formas. A petição de titular vai ser exatamente quando você estiver na posição de titular que teve um direito próprio violado. Então, aí você vai entrar com uma petição de titular, que é diferente de uma denúncia do descumprimento da LGPD. Embora a violação ao seu direito seja um descumprimento da LGPD, é algo mais específico, e eles fizeram um canal específico para essa denúncia, né? Então, você vai fazer uma petição de titular. Caso seja uma denúncia mais geral, você não seja o titular afetado, você só quer comunicar que tem alguma prática irregular e ilegal acontecendo, vai utilizar o campo da denúncia. Então, é importante fazer essa diferenciação. Finalmente, vamos lá para o nosso exemplo de cálculo da multa simples.